Olá, meu nome é Tailine e eu vou falar sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, DCTF. A DCTF é uma obrigação mensal das empresas e ela serve para declarar os dados a respeito de vários tributos e contribuições. Por meio dela, a Receita Federal obtém as informações necessárias para realizar o lançamento do crédito tributário e a forma que o contribuinte utilizou para quitá-lo, se foram pagos ou parcelados, se houve compensação ou suspensão. Ela deverá ser elaborada mediante utilização dos programas geradores de declaração, disponíveis no site da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na internet. Ela deve ser apresentada até o 15º dia útil do segundo mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores. São obrigados a apresentar a DCTF mensalmente as pessoas jurídicas de direito privado em geral, as unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, os consórcios que realizam negócios jurídicos em nome próprio, os fundos de investimento imobiliário, as sociedades em conta de participação e as entidades federais e regionais de fiscalização do exercício profissional. Ficam dispensadas da obrigação de apresentar a DCTF as microempresas e as empresas que são enquadradas no Simples Nacional, os órgãos públicos da administração direta da União, as pessoas jurídicas e demais entidades em situação inativa ou que não tenham débitos a declarar a partir do segundo mês em que permanecerem nessa condição, os clubes de investimento registrados em Bolsa de Valores, segundo as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil, os condomínios edilícios e outros dispostos no capítulo 3 da Introdução Normativa RFB, número 2005, de 1 de 2021. Em caso de exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, essa fica obrigada a apresentar as DCTF relativas aos fatos geradores ocorridos, desde o início das atividades, no caso de ter ultrapassado no ano calendário de início de atividade, em mais de 20% o limite de receita bruta proporcional ao número de meses de funcionamento nesse ano calendário, a partir do mês de ocorrência do evento excludente, na constatação das situações previstas nos incisos 2 a 12 do caput do artigo 29 da Lei Complementar número 123 de 2006, a partir do mês seguinte à ocorrência do evento excludente, no caso de ter ultrapassado no ano calendário em mais de 20% o limite de receita bruta superior a 360 mil igual ou inferior a 4.800.000. Se verificada a hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 3 ou nos incisos 1 a 3 e 6 a 16 do caput do artigo 17 da Lei Complementar número 123 de 2006. A partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente à ocorrência de evento excludente, no caso de ter ultrapassado no ano calendário de início de atividade em até 20% o limite de receita bruta proporcional ao número de meses de funcionamento nesse ano calendário, ou no caso de ter ultrapassado no ano calendário em até 20% o limite de receita bruta anual, e a partir do ano calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão, pelo motivo de possuir débito com a Instituição Nacional de Seguro Social ou as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional que se enquadrar no disposto do inciso 1º do parágrafo 3 e comunicar espontaneamente sua exclusão do regime deverá apresentar as DCTFs relativas aos fatos geradores ocorridos a partir do início de atividade até o último dia útil ao mês subsequente àquele que for ultrapassado o limite de receita bruta. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional que comunicar espontaneamente sua exclusão do regime fica obrigada a apresentar as DCTFs relativa aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que a exclusão produzir efeitos. A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições administrados pela Receita Federal: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Imposto de Renda da Pessoa Física, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Operações Financeiras, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS, Contribuição para PIS/COFINS, Contribuição para Plano de Seguridade Social do Servidor, CID Combustível e CID Remessa.
O contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos prazos estabelecidos ou que apresentá-las com incorreções ou omissões será intimado a apresentar a declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimento nos demais casos. No prazo estipulado pela Receita Federal, ficará sujeito às seguintes multas: de 2% ao mês calendário ou fração incidente sobre o montante dos impostos e das contribuições informadas na DCTF, ainda que integralmente pagos, no caso de falta de entrega da declaração ou de entrega depois do prazo, limitado a 20%, e de 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. As multas serão reduzidas em 50% quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou em 25% se houver apresentação da declaração no prazo fixado na intimação. A multa mínima a ser aplicada será de 200 em caso de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores ou 500 nos demais casos. Em relação às reduções citadas anteriormente, terão redução de 90% para o microempreendedor individual e 50% para a microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Não se aplica em caso de fraude ou demais problemas com a fiscalização ou se o pagamento da multa não ser efetuado no prazo de 30 dias após a notificação. Os valores informados na DCTF serão submetidos ao procedimento de auditoria interna. O saldo a pagar relativo ao imposto ou contribuição informado na DCTF e os valores das diferenças apuradas no procedimento de auditoria interna relativos a informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre pagamento, parcelamento, dedução, compensação, exclusão ou suspensão de exigibilidade poderão ser objeto de cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso não liquidados, serão enviados para inscrição em dívida ativa da União. A alteração de informações prestadas se dará pela apresentação da DCTF retificadora. A DCTF retificadora terá a mesma natureza de declaração originalmente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetuar qualquer alteração nos créditos vinculados. Não terá efeitos quando reduzir o valor de débitos que já tenham sido enviados para o PGFN ou alterar o valor de débitos relativos a impostos ou contribuições em relação aos quais o contribuinte tenha sido intimado do início do procedimento fiscal. A Receita Federal poderá reter para análise, com base na aplicação de parâmetros internos por ela estabelecidos, débitos declarados cujos valores foram reduzidos mediante DCTF retificadora. Verificada a retenção, o responsável pelo envio da DCTF retificadora correspondente poderá ser intimado a prestar esclarecimento ou apresentar documentos sobre inconstâncias ou indícios de irregularidade verificados na análise do débito. A intimação para o contribuinte prestar esclarecimento ou apresentar documentos comprobatórios poderá ser feito de forma eletrônica, observada a legislação específica. Não produzirão efeitos as retificações enquanto pendentes de análises e não homologadas. Boa tarde, meu nome é Douglas Araújo, eu vou estar dando continuidade à apresentação do nosso trabalho. O tema que eu vou estar abordando é a DCTF mensal, okay? E eu vou estar demonstrando como a gente faz a declaração dela na prática mesmo. Inicialmente, para fazer o download do programa, a gente entra no site do governo, www.gov.br, Receita Federal, Centrais de Conteúdo, Download DCTF. Vai aparecer essa tela aqui, que a gente clica para baixar o programa. Aqui no meu computador já está baixado, esse ícone aqui. Aí a gente faz a abertura do programa, inicia ele. Os dados que eu vou demonstrar aqui para vocês são os dados criados para a apresentação de um trabalho de outra matéria nesse semestre. O nome da empresa é Blitz Distribuidora, são fictícios, né, que foram criados. E aqui tem as guias e a apuração do PIS e COFINS dos tributos federais. Aqui a gente já inicia, eu vou abrir a declaração, que eu já tenho uma pronta aqui.
Iniciando aqui o preenchimento, né? Aqui já vai estar preenchido algumas abas, que essa já está feita, mas eu vou demonstrar para vocês. Os dados iniciais, o período de apuração é em outubro, essa empresa iniciou agora em outubro. Esse ícone é caso a sua empresa, quando for preencher, se enquadre, você tem que clicar, ó, que é empresa optante pelo Simples Nacional, optante pelo CPRB. O nosso é pessoa jurídica em geral e real estimativa, a forma de tributação do lucro dela. Aqui na parte de baixo a gente tem dos cadastros do estabelecimento, que é só o nome, o endereço e o telefone, né? E aqui embaixo a gente tem os dados dos responsáveis. Aqui em cima eu fico responsável sócio administrador. Aqui na parte de baixo você tem que preencher com os dados do contador, que seria aqui no nosso caso foi ficto também o anexo, o CRC do contador, todos os dados e ok. Preenchendo essa parte de cadastro inicial, a gente vai preencher agora as partes dos débitos e créditos. A gente clica aqui, imposto de renda, valor do débito. A gente tem aqui a guia do imposto de renda da empresa, R$ 72,80. A gente coloca o valor aqui na DCTF. Embaixo a gente vai para o pagamento, que pede o período de apuração, que é o 31 de outubro, CNPJ, código 5993, que é o de imposto de renda na Receita, data de vencimento aqui, como é o próximo mês seguinte, 30 de 11 de 2021, e o valor. Nossa empresa, essa que a gente está demonstrando os dados para você, ela iniciou a atividade dela em outubro, então ela não vai ter parcelamento, suspensão, ela não tem essas abas aqui. Aqui tem um demonstrativo, 72,80, ok. Aí a gente vai para o próximo. O nosso lá foi a contribuição social. Deixa eu abrir aqui. Guia de contribuição social, 43,68. Ela é similar, praticamente igual ao imposto de renda. A gente coloca aqui o valor do débito, 43,68. E para a parte de pagamento, preenche os mesmos dados, período de apuração, CNPJ, que o código muda, contribuição social é o 2484 e que é a data de vencimento também no mês seguinte. Preenchendo aqui, novamente não vai ter compensação, parcelamento, suspensão e aqui o demonstrativo da contribuição social. O próximo aqui é o PIS e o COFINS. Nessa empresa aqui, como vocês podem ver, esse aqui é o resumo da apuração do PIS e COFINS tirado dentro do sistema da Tron. A gente, no período de outubro, obteve um crédito de PIS de 51,63 e de COFINS de 237,84. E o que acontece? O programa ADCTF, apesar do nome dela ser o Programa de Declaração de Débitos e Créditos Federais, o crédito você não vai lançar ele aqui, entendeu? O crédito ele vai ficar registrado no SPED Contribuições, entendeu? Que você não vai fazer o lançamento. Então, aqui a gente tem apuração, como deu um crédito, a gente não lança esse crédito aqui na DCTF, ok? Caso sua empresa se enquadre, né, nos itens seguintes, tiver pagamento unificado de tributos, retificação, contribuição previdenciária, tem que fazer o preenchimento de todos os itens. Preenchendo tudo, aqui tem a última, que é o resumo, você pode ver, a apuração, e você clica nesse Vzinho aqui na parte de cima, o quarto item, para verificar pendência e validar. Ok. Nesse aqui a gente já tinha retirado os erros. Aqui ele vai apresentar os erros para você e você tem o nome, a definição, você avisa qual que é, e a descrição. Você olha essa descrição aqui, volta no programa aqui, no cadastro, onde é, e faz a correção, ok? A gente verifica. Esse aqui, ele sempre vai aparecer e ele é só aviso, ele tem que ficar por último, que é apenas informando que os dados informados possivelmente serão objeto de auditoria pela Receita Federal. Então, esse aviso aqui, ele tem que mesmo ficar. Agora, os restantes dos erros que apresentar aqui, a gente tem que corrigir dentro do sistema, ok? E que a gente imprime, né? Imprime o relatório, ok? E confirma a declaração. Okay? Essa é como se faz a declaração
da DCTF mensal. Ok? A partir de agora, a gente vai falar sobre a DIRF. A DIRF é a Declaração de Imposto sobre a Renda Retida na Fonte. Considerações gerais. A DIRF ela nada mais do que é uma declaração emitida pela fonte pagadora, que pode ser tanto de pessoa física ou empresa, e seu objetivo é informar a Receita Federal os valores de imposto de renda e outras contribuições que foram retidas com pagamentos a terceiros, a fim de sonegação fiscal, né? A fim de evitar a sonegação fiscal. Ela foi estabelecida pelas as instruções normativas, né? Um prazo de entrega da DIRF de 2021 relativo ao ano calendário de 2020 foi até 26 de fevereiro de 21. Ela informa quanto a fonte recolheu de imposto de renda sobre o pagamento de cada um de seus colaboradores e outros contratados, inclusive em empresas, durante o ano calendário anterior à emissão. A DIRF 2020 deverá conter as seguintes informações relativas aos beneficiários, pessoas jurídicas domiciliadas no país: nome empresarial, número de inscrição no CNPJ, valor dos rendimentos tributáveis pagos ou creditados no ano calendário, discriminados por meio de pagamento ou crédito e por código de receita. O que é e para que serve? Essa declaração é feita pela fonte pagadora com o intuito de informar valores à Secretaria da Receita Federal do Brasil, tais como rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no país, valores dos impostos sobre a renda e contribuições, pagamento, créditos, entregas, serviços ou remessa a residentes no exterior, caso de isenção de alíquota zero, distribuição de lucro entre sócios de um negócio, os pagamentos a plano de assistência à saúde coletiva empresarial. E quem está obrigado a entregar a DIRF? A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1990, de 18 de novembro de 2020, orienta sobre todos os casos que foram obrigados a emitir a declaração do imposto de renda retido na fonte, que aqueles que durante aquele ano de 2020 tenham pago ou creditado rendimentos com retenção do imposto de renda ou contribuições sociais, PIS, COFINS, CSLL, mesmo que apenas em um único mês do ano realizaram a entrega. Pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no país que efetuaram pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes domiciliados no exterior, ainda que não tenham havido a retenção do imposto, inclusive nos casos de isenção ou alíquota zero. Retificação. Para alterar a DIRF de 2020, deverá ser apresentada a DIRF de 2020 retificadora, por meio do programa Receita.net, disponível no sítio da Receita Federal do Brasil na internet. Ela deverá conter todas as informações anteriormente declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se pretende excluir e as informações a serem adicionadas, se forem o caso. A DIRF 2020 retificadoras de instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos deverão conter as informações relativas aos fundos ou clubes de investimentos anteriormente declarados, ajustadas com as exclusões ou com a adição de novas informações conforme o caso. As penalidades, né, para aqueles que não entregarem a DIRF. O declarante ficará sujeito às seguintes penalidades:
falta de apresentação da DIRF 2020 no prazo fixado, ou sua apresentação depois no referido prazo, ou então se a apresentação tiver com incorreções ou com omissões. Após isso, será explicado através de um vídeo aquilo que a gente for tratar. Oi pessoal, meu nome é Gustavo, eu vou falar um pouco sobre a PGD da DIRF. Bom, quando a gente importa um arquivo de um sistema de gestão contábil e inicia uma nova declaração, ele vai pedir a natureza do declarante, primeiramente, além dos dados iniciais de cadastro, como CNPJ da empresa e CPF do responsável, e vai pedir para eu marcar uns campos aqui. E os mais comuns de aparecerem são esses de pagamentos da plano privado de assistência e saúde. Também tem esse de sócio extensivo de sociedade em conta de participação, que são sociedades que se juntam a fim de cumprir um objetivo específico. Isso acontece muito no ramo de construção civil, onde as empreiteiras se reúnem para poder realizar determinada obra. Também tem esse aqui que efetuação de pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior. Respondendo essas perguntas sim ou não, ele vai habilitar aqui no lado esses campos aqui para especificar essas observações aqui. Aí a gente começa preenchendo os dados da empresa, né, o CNPJ, o CPF do responsável, o responsável pelo preenchimento. E depois a gente tem os dados dos beneficiários da empresa, onde a gente tem que preencher aqui o CPF, o nome da pessoa. E aqui temos os códigos das receitas. Para a gente compreender melhor, tem o MAFON, que é o Manual do Imposto de Renda, onde lá ele detalha o fato gerador e diversas outras informações necessárias para... Aí temos que informar o quanto a pessoa ganhou, quanto que foi para a Previdência, no caso de dependência houver, pensão alimentícia e a quantidade de imposto que foi retido. E nesse campo separado aqui a gente preenche os valores de previdência complementar, nos campos de previdência privada, IFAP, que é o fundo de pensão individual. Aí aqui na parte de rendimentos isentos, nós declaramos os valores de retiradas ou lucros e dividendos pagos, ou outros se houver. Esse segundo campo aqui de valores pagos a titular sócio de microempresa de pequeno porte são para aquelas empresas do Simples Nacional. E esse aqui, lucros e dividendos pagos, são os rendimentos distribuídos às demais empresas. Posteriormente, nós temos os rendimentos recebidos acumuladamente. Isso acontece nos casos de, por algum motivo, o empregador ele não consegue pagar o salário da pessoa. E, posteriormente, paga o acumulado. E você deve informar nesse campo aqui, separadamente. Aqui temos esse campo também de rendimentos pagos às entidades imunes e isentas. E de acordo com as informações que marcamos na natureza do declarante, ele vai habilitar essas caixinhas aqui para baixo, a fim de registrar as informações referentes a plano privado de assistência à saúde coletiva ou fundo ou clube de investimentos. E nesse campo temos casos de instituições financeiras que pagam rendimentos por decisões judiciais da Justiça do Trabalho. Temos aqui o campo de rendimentos pagos a residentes
ou domiciliados no exterior. Temos da sociedade em conta de participação. E no informe de rendimentos, alguma informação complementar referente a determinado empregado, se necessário. Lembrando que nesse ano, ao preencher, podem haver alguns meses aqui que estão vazios, mas que houve pagamento dos devidos tributos. O que acontece é que no ano da pandemia houve a suspensão de contrato. Aí a empresa não pagou o salário. Quem pagou o salário foi o governo, né, nesses casos. E é isso. Muito obrigado. Paz.